O avanço no desenvolvimento econômico em diversas partes do mundo trouxe, sem dúvida, inúmeros benefícios para toda a humanidade. Porém, acompanhou também diversos problemas sociais. A formação de aglomerados populacionais ocupando áreas irregulares tornou-se cada vez mais frequente. Isso também culminou para o desenvolvimento de diversos outros problemas sociais, urbanísticos e estruturais, principalmente nos grandes centros urbanos. A implantação de soluções para tentar amenizar esse caótico problema vem surgindo de maneira gradual ao longo dos últimos anos. Neste vídeo iremos expor a situação habitacional nos Estados Unidos e da Noruega e expor como Minha Casa Minha Vida foi implantado em dois grandes estados brasileiros, o Mato Grosso e o Paraná. Este é o retrato do emaranhado que a falta de uma política habitacional durante décadas deixou o Brasil. Novas favelas nascem sem parar, mas isso não é apenas uma exclusividade local. A habitação popular sempre foi um grande desafio em qualquer parte do mundo. Nos Estados Unidos não poderia ser diferente. Em 1938, o presidente Roosevelt lançou um megaplano para acabar com as favelas. Porém, há mais de 20 anos o governo federal desistiu de investir nessa área. Já a classe média branca conseguia financiamento para a aquisição da casa própria e foi morar nos subúrbios. O governo federal, desde o início dos anos 80, parou de incentivar a construção de conjuntos habitacionais. A política, então, passou a ser de subsidiar o setor privado para vender casas a preços populares. O governo federal passou então a incentivar o financiamento da casa própria para famílias de baixa renda. Entretanto, isso acabou levando na última década à explosão do mercado de hipotecas de alto risco, que quebrou o sistema financeiro americano e precipitou a recessão econômica. A grande dificuldade do governo americano em investir no mercado imobiliário de baixa renda está no fato do alto custo para subsidiar a demanda que a população necessita. Só para termos uma ideia, cerca de 29% dos inquilinos de Nova York gastam mais que 50% dos seus salários apenas com aluguel. Isso justifica o altíssimo valor venal das residências da região. Para mudar o cenário precário da falta de habitação, Nova York deu um ótimo exemplo de como mudar gradativamente regiões antes abandonadas. Algo antes depredado, ao passar por uma simples pintura, passa a ser então um ambiente limpo e renovado. O Historic Pastures é um bairro residencial localizado ao sul do centro de Albany, em Nova York, e inclui ao todo uma área de 13 blocos totalmente revitalizados. Foi um projeto totalmente complexo por se tratar de edificações antigas, tentando sempre preservar ao máximo sua real composição. Na parte interna, apesar de sofrer modificações, grande parte da estrutura foi mantida. A revitalização de um bairro inteiro traz diversos benefícios locais, além de geradores econômicos, atraindo pessoas ao bairro. O Barton Towers é uma propriedade de 8 andares localizada em Newburgh, em Nova York, que oferece habitação para idosos de baixa renda. O local foi totalmente revitalizado e modernizado para atender a população idosa. Novos elevadores foram instalados, além da adaptação interna do edifício. Na área externa foi criada toda uma área social, com churrasqueiras, mesas e jogos recreativos, além de outros atrativos. Newburgh sofreu com crime e drogas nos últimos 30 anos. Com a revitalização dos prédios antigos, a criminalidade foi bastante reduzida. Na década de 70, a Noruega era um dos países mais pobres da Europa. Hoje é uma potência. Seu povo descobriu riquezas e soube usá-las, melhorou a distribuição de renda e investiu no futuro. A Noruega já é considerada exemplo de qualidade de vida mundial. Como exemplo de moradia desse incrível país, iremos apresentar a moradia estudantil Grønneviksøy. A moradia é uma tentativa de responder a grandes desafios que vem crescendo na cidade atualmente,
Como podemos criar uma arquitetura sustentável para um grande número de pessoas, neste caso os estudantes, que precisam de moradia na cidade com baixo orçamento. Os estudantis estão localizados em uma área de transformação na periferia do núcleo da cidade de Bergen. Para garantir ao projeto uma conexão global, clara e aberta com o entorno, a estrutura de apartamentos é dividida em 2 blocos separados, que consistem em 16 edifícios diferentes. Permitem um acesso livre aos pátios verdes, que servem aos apartamentos e ao público. O complexo oferece 704 unidades, pequenas para uma renda acessível. As unidades são módulos pré-fabricados, tudo sai da fábrica direto para o terreno. Hoje, cerca de 730 alunos residem nas unidades individuais, duplas, coletivas e familiares. Os edifícios são conectados entre si através de galerias externas, com sentido aos pátios verdes. A largura das galerias permite o acesso às unidades habitacionais individuais, bem como uma espaçosa área comum para os moradores. Os 16 terraços em diferentes locais são acessados através das galerias e fornecem áreas adicionais para encontros e atividades sociais. 6 edifícios têm alturas que variam de 4 a 8 pavimentos e são moldados individualmente mediante a realização de uma mistura cuidadosa de 2 tamanhos diferentes de módulos. Ao usar diferentes tamanhos de janelas, diferentes painéis e cores na fachada, ele quebra a monotonia de um sistema de construção modular e dá ao conjunto um aspecto mais animado. Para o projeto do governo Minha Casa Minha Vida, foi criado no Paraná o COAPA, a Companhia de Habitação do Paraná. Ela é responsável por elaborar o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social, o PERS do Paraná. O PERS tem como finalidade traduzir as soluções das necessidades e demandas habitacionais do Estado do Paraná, em ações concretas, com prazos, programas, recursos e responsabilidades definidas, fazendo a interface a nível nacional e municipal, com uma visão estratégica e global do problema habitacional. Na escala territorial, foi considerado todo o território urbano e rural do estado do Paraná, constituído pelos seus 399 municípios. Na escala econômica, a produção de moradia é regulamentação e urbanização fiduciária como vetor de crescimento econômico, por produzir riqueza e criar condições da população gerar riqueza. Portanto, é de suma importância, pois interfere na economia do Estado. O plano previu mecanismo de incentivo à produção de lotes urbanos e de moradias, especialmente no que se refere aos incentivos ao setor da construção civil, como a redução do ICMS para o material de construção, já que é um dos setores da economia que mais absorve mão de obra. No estado do Paraná existem diversos exemplos de habitação de interesse social, entre eles o Núcleo Habitacional 2000, que irá contemplar famílias da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, com renda de até R$ 1.600. Segundo o levantamento realizado em 2014, o Paraná é o 5º estado brasileiro com mais unidades contratadas no Minha Casa Minha Vida, e foi o 3º estado com mais unidades entregues até abril de 2014, com mais de 160 mil unidades concluídas. Quatrocentas e 99 casas do residencial Francisca Loureiro Borba, no bairro Osmar Cabral, foram entregues pelo governador Pedro Tax, acompanhado do ministro das Cidades Bruno Araújo e do prefeito de Cuiabá Mauro Mendes nesta segunda-feira. Cada casa desta custou em média R$ 59 mil. Elas possuem 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. A maioria das pessoas beneficiadas saíram do aluguel para realizar o sonho da casa própria. O programa Minha Casa Minha Vida do governo já beneficiou milhares de brasileiros com moradias populares. Depois de concluídas, são vendidas sem arrendamento prévio a famílias com renda mensal de até R$ 1.600. No Mato Grosso, o programa se encaixa no projeto Meu Lar, que constrói moradias e as sorteia para famílias inscritas no programa. O governo do estado do Mato Grosso construiu 43.901 casas
entre os anos de 2003 e 2008 e anunciou a construção de mais de 17.520 moradias até dezembro de 2010, o que somará mais de 60 mil famílias beneficiadas pela gestão estadual, o que faz com que o Programa Habitacional do Mato Grosso. Atualmente, todos os municípios do estado estão aptos a receber as casas do projeto, que tem como parceria Caixa Econômica Federal, CEF, sendo o financiamento realizado pelo governo federal. Requisitos: os candidatos devem residir no Mato Grosso nos últimos 2 anos, não devem ser proprietários ou cessionários de outro imóvel, não devem ter participado de outros programas habitacionais, renda familiar de até R$ 1.600, ser brasileiro, maior de 18 anos ou emancipado, ter documento de identidade, CPF e comprovante de renda. A prioridade do programa é para famílias de baixa renda que recebem o incentivo do governo, podendo o valor do subsídio atingir a marca de 96% do valor venal do imóvel. O valor da parcela mensal será de 5% da renda bruta, mas nunca inferior a R$ 25,00 e no máximo R$ 80,00, para aquelas famílias que se encaixam na faixa 1 com renda de até R$ 1.600. O financiamento terá como garantia o próprio imóvel e, após a assinatura do contrato, a família terá até 30 dias para se mudar para a nova moradia. Todas as unidades do programa são populares e possuem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Ao decorrer das pesquisas, podemos observar a real necessidade de implantação de intervenções sociais. Na área habitacional, talvez demande a maior urgência e cuidado com a elaboração do projeto, visto que uma enorme gama de situações ocorre de maneira generalizada com esse tipo de intervenção, afetando diretamente desde a estrutura física das grandes cidades ao convívio social das pessoas. Atentamos também a diferentes realidades em políticas habitacionais pelo mundo em comparação com a brasileira, desde o modo de projetar até a concepção de uso futuro daqueles edifícios. Com isso, percebemos o quão minucioso deve ser o estudo para executar tal tipo de intervenção social.